Não confunda gerenciamento por categoria com planograma de loja. Planograma de loja não é gerenciamento de categoria. O que é o planograma de loja? O planograma de loja ele é basicamente a última etapa do GC. Então pensa no seguinte, você monta toda a sua estratégia de gerenciamento de categoria, passando por todos os passos do GC, que hoje são 8, tá? Mas eu já contesto isso, na minha visão, já existem muito mais passos do que só 8. 8 é uma versão muito antiga do gerenciamento de categoria, ele já evoluiu, mas isso é um assunto para outro vídeo. Voltando aqui para planograma e gerenciamento de categoria. Então, planograma ele é uma etapa do gerenciamento de categoria, ele é mais ou menos 10 a 15% do GC. Toda a sua estratégia de GC vai se transformar em um planograma de loja. É muito importante você entender que tem uma separação aí, tá? Então o planograma não é GC, assim como o gerenciamento por categoria não é gerenciamento de espaço. Também é outra coisa, em breve eu faço um vídeo explicando um pouco mais a diferença. Mas vamos lá, por que a gente sempre vende que o nosso sistema ele é um sistema de planograma automatizado e que ele vai te ajudar a fazer todo o gerenciamento de categoria? Primeiro vamos explicar, tá pessoal, como funcionam os demais sistemas de planograma do mercado. Quando a gente fala dos outros sistemas de planograma, eles normalmente são sistemas de construção. Então como é que funciona? Você vai lá montar toda a sua estratégia de gerenciamento de categoria, né? Fazer o pré-GC, fazer a análise da categoria, levantar dados, seja do RP, parceria com a indústria, dado de mercado, vai montar a sua árvore de decisão, ou seja, vai montar toda a sua estratégia. A partir daí, você vai ter um sistema, que é um sistema de planograma. Então, você vai imputar os seus dados lá dentro, vai colocar suas medidas de gôndola, vai construir um banco de imagem, vai fazer toda a construção daquela estratégia do GC em uma ferramenta de planograma. E por que a gente fala tanto da ferramenta de planograma como um processo mais automatizado hoje? Porque o processo ele evoluiu. Por mais que os demais sistemas do mercado não evoluíram, o nosso sistema ele vem com uma proposta diferente. O que o nosso sistema faz hoje? Basicamente funciona assim, tá? Para o nosso sistema funcionar, o primeiro passo é uma integração com o RP do cliente. Então a gente faz uma integração no RP. Hoje nós integramos em mais de 55 RPs. Nós temos uma estrutura própria, que na parte de baixo desse prédio, só para trabalhar com integração. Então nós podemos dizer que nós temos aí 55 RPs integrados já nativamente, mas nós temos mais de 80 RPs na nossa base que nós vamos criando ligações com esses RPs ali, seja via banco, via API, né? Tem diversas formas de integrar. Primeiro passo é integrar. Segundo passo, a gente vai mapear a loja do cliente. Então a gente precisa saber o espaço físico da loja do cliente. Então, pode ser por medidas, a gente usa imagens também, tu pode bater foto, imputar no sistema, o sistema faz a leitura ali, a gente pega a medida. Então esse é um outro passo. Banco de imagens, nosso sistema ele já tem um banco de imagens próprio, tá? Então, ou seja, já tem um banco de imagens com mais de 400 milhões de registros. 400 milhões de registros. O que é isso? Passam pelo nosso sistema, são computados e catalogados 400 milhões de registros. Então a gente, com esses registros, a gente vai montando o nosso próprio banco de imagens. Então a gente hoje tem o maior banco de imagens do Brasil, medido, catalogado e atualizado. Então quando o cliente entra com a gente, ele já tem um banco de imagem. Menos de 0,2% de imagem a gente não vai ter no banco quando o cliente entra. E esse 0,2%, eu tenho um outro time aqui embaixo que vai buscar essas imagens e já vai deixar dentro do sistema durante o processo de ativação. Então, ou seja, eu já estou integrando no RP, coisa que a maioria dos outros sistemas não faz. Na verdade, nenhum sistema hoje integra nativamente como o nosso. Eu tenho toda a análise de medição de loja, pode ser por imagem ou por medidas. Eu já tenho o banco de imagens próprio. Então aqui eu já fiz um processo bem mais evoluído que os outros sistemas. Só que eu não paro por aí, tá? Um dos grandes pontos do GC é o pré-gerenciamento de categoria. O que é o pré-GC? É eu arrumar a minha estrutura para receber toda a minha estratégia de GC. Então eu vou arrumar toda a minha categorização de produto, eu vou montar os grupos, eu vou arrumar as descrições. Então são uma série de tarefas que eu faço dentro do sistema, dentro lá do meu RP. Só que o nosso sistema ele também automatiza isso. Porque eu tenho uma IA que quando eu plugo no RP do cliente, eu puxo o cadastro dele e eu categorizo em 9 níveis. Não é 3, não é 5, são 9. Então eu separo marca, separo tipo, organizo, arrumo a descrição do cliente, arrumo erro de português. E ele inclusive tá aqui uma descrição menor que é para o cliente usar na etiqueta de preço se ele quiser. Então, ou seja, eu arrumo o cadastro do cliente também. Então eu faço todo um pré-GC automatizado também. Então vê que eu já estou fazendo dentro do sistema de planograma vários passos do processo de GC. E aí tem o passo mais importante de todos, que é a montagem da árvore de decisão, das regras de negócio, capitão de categoria, toda a minha estratégia que eu vou montar. E toda essa estratégia, ela é montada dentro do sistema também. Então lá dentro eu vou montar tudo num estilo, tá? Eu posso utilizar um modelo de Kanban, que ele fica interno hoje com o nosso time pré-configura essas regras para o cliente com base nele, pegando toda a estratégia cara do cliente, imputando no nosso sistema. Então eu monto toda uma estratégia de categoria, que essa estratégia é do cliente,
Se o cliente ele não tiver essa estratégia bem definida, a gente consegue trazer através do nós especialistas. Hoje eu tenho 24 especialistas de gerenciamento de categoria dentro da minha empresa, trabalhando com a gente. Então esses especialistas eles vão ajudar a montar essas regras de negócio e a categorizar e organizar tudo isso. E aí o que acontece? Com base na regra de negócio, toda a estrutura de pré-GC, cadastro, banco de imagens, tudo isso, eu gero o planograma pronto para ele, como vocês estão vendo aqui na tela. Então esse planograma que você está vendo na tela, ele sim foi gerado baseado nos dados de venda do cliente, de margem, de rentabilidade, todos os dados do RP. Ele foi baseado no espaço físico real do cliente. Então se o cliente ele tiver vários modulares lá na loja com tamanhos diferentes, em suas diferentes filiais, ele vai levar isso em conta. Tamanho de gôndola ele vai levar em conta. Se tu tem 100 lojas hoje usando o sistema de planograma da WebJasper, dentro de uma mesma empresa, 100 lojas vão ter seu planograma real, dado real, tamanho de gôndola real, tudo real. Então eu olho esse dado também. Aí lá eu já imputei as regras de gerenciamento de categoria, eu fiz todo esse processo. Eu inclusive coloco aqui, tá até negociações comerciais. Então se você tem uma negociação comercial com a indústria de porcentagem, o sistema vai fazer o quê? Ele vai fazer essa leitura dessa negociação, ele vai respeitar ela. Então é por isso que eu digo que o nosso sistema ele é mais que um sistema de planograma, ele é sim um sistema de gerenciamento de categoria. Então você consegue montar toda a sua estratégia dentro dele, fazer pré-GC e ele vai te dar o planograma pronto. A partir daí você já está com essa versão do planograma que é baseada em regras e você pode personalizar. Você pode alterar, aumentar a frente, diminuir, editar como qualquer outro sistema de planograma, só que de maneira muito mais dinâmica. Então é isso que o nosso sistema faz. Ele monta o processo de GC dentro da ferramenta, mas é você que monta essas regras. Então o que a gente te dá e te entrega hoje é um sistema de planograma com uma ferramenta de GC 100% gerenciável, customizável, personalizável, de acordo com a sua necessidade. Isso que o nosso sistema faz. Por isso que o nosso sistema ele é tão diferente. E por isso que a gente ganhou tanto mercado nos últimos anos. Porque em vez de você ficar fazendo em planilha, ficar fazendo um monte de processos por fora, você vai fazer tudo dentro de uma ferramenta. E o mais legal é que essa ferramenta ela vai integrar em tudo. Ela vai integrar em supply, ela vai integrar em te mostrar margem, rentabilidade, estoque, tudo através do planograma. Então, tá ligado no RP, eu te consigo trazer diversas visões dentro da ferramenta, até visão de ruptura de produto em tempo real, estoque em tempo real, preço de venda em tempo real. Tudo para você fazer uma gestão completa através do planograma. Então é o GC se transformando numa ferramenta ainda mais poderosa. Por isso que eu digo que o GC, tá, não são mais apenas 8 passos. Isso vem evoluindo e a gente precisa trazer isso para a mesa e conversar a respeito desses passos também em algum momento. Mas em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu tô aqui para explicar o que é a nossa ferramenta de GC e para você não confundir planograma e gerenciamento de categorias. São coisas distintas, mas que fazem parte de um mesmo processo. E dentro do nosso sistema, você faz sim todo o seu processo de GC dentro da nossa ferramenta e gerenciar. Tudo isso com inteligência de time, inteligência artificial, inteligência de GC, tudo dentro da ferramenta. Então, esse é o nosso sistema de planograma e é por isso que a gente é tão diferente dos outros sistemas do mercado. Você pode hoje, tá, colocar qualquer sistema e comparar qualquer sistema de planograma com o nosso. A diferença é absurda. Existe um abismo entre os sistemas. Por isso que a gente tem uma solução hoje que a gente fala que é a mais completa do mercado, porque ela realmente é. E ela realmente é, tá? Pois aqui na parte de baixo do nosso prédio a gente tem os nossos times de estudo, onde a gente tem a assinatura de todos os sistemas de planograma do mercado. A gente tem licenças de sistemas americanos, de sistemas de diversos países, onde a gente está sempre estudando e aplicando essas melhorias no nosso sistema. Hoje sim, nós temos o sistema mais completo de planograma do mercado, que é sim uma ferramenta para você gerenciar todo o processo de gerenciamento de categoria da sua loja, dentro da nossa ferramenta de planograma. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar isso para vocês. Se você quiser conhecer mais, acesse o nosso site, agende uma apresentação com o nosso time comercial e tenho certeza que vocês vão se surpreender vendo essa ferramenta funcionar na prática.